Será que o dinheiro público que vai para ciência e tecnologia está mesmo valendo a pena? Como é que a gente sabe disso? Bom, para responder essa pergunta, existe uma ferramenta super poderosa. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje, os 6S da gestão. Pois é, essa é a pergunta de milhões. Aliás, de bilhões, né? Porque com tanto dinheiro público envolvido, como é que a gente garante que esse investimento todo vira progresso de verdade e não só um monte de papelada e relatório de despesa? Olha, analisar o desempenho no setor público é um baita desafio. É bem complexo, mas é fundamental, né? Para ter transparência e garantir que o nosso dinheiro está sendo bem usado. Porque no fim das contas, não adianta só olhar para o quanto foi gasto. O que importa mesmo é saber o que de fato foi conquistado com essa grana. Então, vamos lá. O primeiro passo aqui é justamente esse. A gente precisa ir além do orçamento, daquela planilha de gastos. E aqui está o pulo do gato. O verdadeiro desafio é mudar a mentalidade. É parar de perguntar só quanto a gente gastou e começar a se perguntar, ok, mas que valor a gente gerou? É sair daquela prestação de contas financeira, sabe? E focar de verdade no que mudou para a sociedade. Ok, mas para fazer essa transição, a gente precisa de uma direção, de um norte, certo? E na gestão pública, essa bússola tem nome. São os indicadores de desempenho. Mas o que é um indicador, afinal? Pensa nele como se fosse um termômetro ou um painel de carro. É uma medida, que pode ser um número ou uma qualidade, que ajuda a gente a organizar as informações e a entender se as coisas estão melhorando ou piorando. Basicamente, é a ferramenta que pega um monte de dados solto e transforma em algo útil para a gente poder tomar decisões mais inteligentes. Beleza, e para fazer essa análise completa, a gente vai usar 6 lentes diferentes. São os famosos 6Es do desempenho. Cada um deles vai mostrar um ângulo, uma perspectiva diferente do valor que foi gerado. Vamos começar com o primeiro E, economicidade. A pergunta aqui é super direta. A gente comprou bem? Ou seja, os recursos foram comprados pelo menor preço possível, mas sem abrir mão da qualidade que era necessária? É o ponto de partida de tudo. Para ficar bem claro, imagina um centro de pesquisa que precisa comprar um supercomputador. A economicidade acontece quando a equipe pesquisa, compara preços, olha as especificações de vários fornecedores e, no final, compra o equipamento que faz tudo o que precisa pelo melhor custo-benefício. Simples assim. O segundo E é a execução. Aqui a pergunta também é bem objetiva. A gente fez o que tinha que ser feito? É sobre medir o quanto do que foi planejado foi de fato entregue. É o volume de trabalho. Por exemplo, no mundo de CTI, seria uma agência de fomento que olha e diz, ok, no último trimestre a gente concluiu X projetos de desenvolvimento de software. É uma medida bem quantitativa, focada na entrega. Aí vem o terceiro E, excelência. E aqui a coisa fica mais sofisticada. A pergunta agora é, ok, a gente entregou, mas a gente fez bem feito? Porque não adianta só fazer, né? Tem que fazer seguindo padrões de qualidade, usando as melhores práticas. Pensa comigo, no instituto de pesquisa pode publicar, sei lá, 100 artigos num ano. Isso é execução. Agora, a excelência é ver quantos desses 100 artigos foram publicados naquelas revistas científicas de ponta, sabe? As mais respeitadas do mundo. Isso é um indicador de qualidade. Chegamos na famosa eficiência. Aqui a pergunta é, a gente usou bem os nossos recursos? É aquela relação entre o que foi gerado, os produtos, os serviços, e os recursos que foram usados para isso. É o clássico, fazer mais com menos. Um exemplo perfeito para isso é um programa de inovação que calcula quantas patentes foram registradas para cada, digamos, R$ 1 milhão que foi investido. Quanto mais patentes por milhão, mais eficiente foi o uso do dinheiro. Agora, cuidado para não confundir com a eficácia. Se a eficiência é sobre fazer certo, a eficácia é sobre fazer a coisa certa. A pergunta que muda, a gente atingiu o objetivo que a gente queria? Porque, pensa bem, não adianta nada ser super eficiente fazendo uma coisa que não leva a lugar nenhum. Eficácia é acertar o alvo. Imagina uma incubadora de empresas de tecnologia, daquelas apoiadas pelo governo. A eficácia dela não é medida por quantas startups estão lá dentro. A verdadeira medida de eficácia é qual a porcentagem dessas startups que, depois, conseguiram investimento privado e decolaram. Porque, no final, o objetivo era esse. E, finalmente, a gente chega no E, que talvez seja o mais importante de todos, efetividade. Aqui a pergunta é bem mais profunda. No fim das contas, a gente fez alguma diferença? A efetividade olha para o impacto de verdade, para a transformação que aconteceu na vida das pessoas, na sociedade. É o valor gerado no longo prazo.
Vamos pegar o exemplo de uma nova tecnologia de energia limpa desenvolvida com dinheiro público. O sucesso dela não é só ter a tecnologia funcionando. A efetividade é a gente conseguir medir e dizer, olha, depois dessa tecnologia, a poluição na cidade X caiu em 20%. Isso é transformação real. Certo. Agora o mais legal é ver como tudo isso se encaixa, porque esses E's não são caixinhas separadas, eles formam uma corrente, uma sequência lógica. Pensa nessa jornada. Tudo começa com os insumos, os recursos. Aí eles entram num processo, nas atividades, onde a gente olha a eficiência. Esse processo gera um produto, uma entrega. Aqui a gente mede a eficácia. O produto atingiu o objetivo? E, por fim, esse produto gera um impacto na sociedade, uma transformação. E isso é a efetividade. Viu como uma coisa leva a outra? E para ajudar a fixar, olha só esse resumo. Ele organiza tudo direitinho. A gente tem a economicidade na hora de comprar, a execução e a excelência na hora de fazer, a eficiência em como a gente usa os recursos, a eficácia para saber se atingimos a meta e a efetividade para ver o impacto final. São as 6 lentes que dão a visão completa da gestão. Tá, mas e por que tudo isso é tão importante? Porque usar essas 6 lentes não é só um exercício de burocracia, não. É o caminho para ter um governo que funciona melhor. E o mais importante, para construir uma relação de confiança com a sociedade. E essa citação aqui fecha o raciocínio com chave de ouro. Indicadores são como o painel do carro ou do avião. Eles acendem uma luz, mostram a velocidade, avisam que o combustível está acabando, mas quem pisa no freio, quem desvia do obstáculo, quem pilota o avião, é o gestor. Os números só mostram o caminho, a decisão é humana. Então, fica aqui a reflexão final. Agora que a gente conhece essas 6 lentes, como podemos usar esse conhecimento para olhar de um jeito mais crítico e mais completo para as políticas públicas de ciência e tecnologia? Porque entender isso não é só um detalhe técnico, é uma ferramenta poderosa para a gente poder cobrar e participar da construção do futuro.